acredito que um dos maiores erros das pessoas é acharem que elas precisam estudar inglês para aprender inglês. E eu acredito que é um mal entendido isso, porque na verdade eu tô aqui falando para você agora, uma pessoa que aprendeu inglês, que conhece outras pessoas que aprenderam inglês sozinhas. Não estude inglês. Tem uma grande diferença entre você estudar para aprender alguma coisa e você não estudar e ainda assim aprender. Como assim, Maxwell? Pô, vou dar vários exemplos aqui para você conseguir pensar nessa parte aí, ó. Um bebê, por exemplo, o que que o bebê faz? Uma criança, né, bebê, ela simplesmente às vezes começa a repetir o que ela escuta. Isso é muito normal. A criança vai, tem os pais, os tios e ficam falando muito aquela mesma coisa e a criança repete. É por isso que você não fica lá falando palavrão ou besteira na frente de uma criança, porque ela repete, ela simplesmente repete. E quando ela entende o que ela está falando significa, muda completamente a ocasião, né, do que ela vai falar. Por exemplo, às vezes ela repete palavrão e ela não sabe o que quer dizer aquele palavrão. Ela acha que é engraçado, mas a partir do momento que ela entende o que ela está falando, muda completamente o contexto, porque ela sabe que ela está falando um palavrão, ela sabe que isso é errado, isso é feio, isso é bonito falar aquilo, entendeu? E por que que para nós adultos, né, para até a criança que está estudando vai ser diferente? Não é diferente. O que que seria você estudar um idioma? Pô, você vai lá, pega a regra de gramática, como se você estivesse na escola. E você vai lá para a escola com que, às vezes, né, algumas, depende, não sei qual a região e qual a idade de se muda de cidade para cidade, mas tem gente aí, tem criança que vai pra creche já logo com 3 anos, 2 anos de idade, não sei. Aí 6 anos de idade, mas se você perceber mais antigamente, uma boa parte ia lá com 6 7 anos para as escolas e já sabiam falar. Não falar perfeitamente, mas falavam porque ficavam repetindo. O pai e a mãe ensinavam em casa, entendeu? Você repete o que você escuta. Isso acontece muito. O inglês não é diferente. Então você não estuda inglês, você não vai pegar um livro de gramática e vai ficar lá macetando na tua cabeça um monte de regra, um monte de gramática. E na maioria das vezes você não fala um A daquele idioma, que é o principal. Então o que que eu falo para você? Não estude inglês. Viva inglês. Não estude italiano, não estude japonês, não estude francês. Está aprendendo um novo idioma? Não estude. Viva ele. Isso é completamente diferente. Quer um outro exemplo? Quantas pessoas você conhece que fez curso aí? Eu não vou falar o nome das empresas, mas fez cursos aí, principalmente presenciais, seja a empresa pagando, e não sabe falar inglês. Por quê? Porque a maioria das escolas, maioria mesmo das escolas, você pode aí fazer uma pesquisa, a maioria das escolas grandes, de nome, vão ensinar muita gramática, vão ensinar regras. Claro, tem umas que não ensinam, beleza, mas uma grande parte ensina gramática. E se eu te mostrar um dado muito interessante, 5% da população brasileira fala inglês. E não estou falando de inglês fluente, porque de acordo com outra pesquisa fala que apenas 1% fala inglês fluente. Então tem um grande problema aí. Qual é o problema? É que desde a escola, nosso sistema educacional, por ser uma porcaria, imagina se o português já é ruim, imagina o inglês. Então fica muito repetitiva essa parte de gramática, 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 gramática. E a gente está lá 3 anos na escola, não sai do verbo to be, que nem precisa ser ensinado o verbo to be, você precisa sentir como que funciona o verbo to be, entendeu? E material de estudo tá totalmente gratuito aí no YouTube para você pegar. Tudo. E se você quer pagar para o material, assiste uma Netflix. Vai, tem. Claro que, obviamente, eu ensino a metodologia de como que você vai aprender inglês sozinho, tá? Não é simplesmente de qualquer jeito. Eu criei uma metodologia com base, na verdade, eu criei principalmente inspirado, né, num dos maiores professores de inglês dos Estados Unidos. Então eu elaborei tudo certinho num e-book e eu até ensino ela de forma gratuita aqui no YouTube, né, meio que aleatório, mas você precisa aí, né, ter, principalmente no começo do estudo, principalmente no começo, entenda isso, você vai precisar de um pouco de paciência, disciplina e esforço, porque você incrementar um novo idioma no seu cérebro não é fácil e é extremamente desconfortável, mas vale a pena. Lembre-se que quando você está desconfortável, é aí esse momento que você aprende. Então, fica com isso na cabeça, tá? Tá se sentindo desconfortável porque você está aprendendo? Ótimo, você vai aprender e você vai se sentir confortável logo logo. Mas nesse comecinho aí, nos 2, 3 primeiros meses, vai ser realmente um pouquinho difícil, vai ser um pouquinho complicado, mas você consegue. Tudo que é difícil na vida vale a pena. Aprenda isso, tá? Mas, primeira pergunta que eu queria fazer para você tem que ser muito sincera a resposta. Eu quero que você responda muito, de uma forma muito sincera.
por que que você quer aprender inglês? Você precisa entender o porquê que você quer aprender inglês. Eu aprendi inglês só porque eu quis aprender inglês. Eu não tinha motivo algum, tipo, financeiro, profissional. Não. Eu não. Eu só vi meu irmão falando inglês, eu falei, pô, eu vou aprender também. Comecei a estudar. Só isso. Mas aí, por que que você quer aprender? Você quer viajar o mundo aí sem precisar de ninguém te guiando? Você quer ganhar um salário melhor? Você quer um emprego melhor? Você quer um emprego novo? Você quer uma promoção? Ou o teu chefe tá enchendo teu saco para tu conseguir? Qual a tua motivação? Você precisa achar essa tua motivação para você conseguir acertar, tá? Como que vai ser essa tua vivência no inglês? Mas uma coisa eu te digo ache essa resposta do porquê que você quer aprender inglês e viva inglês. Isso é extremamente importante. Eu falo agora, para de ficar estudando gramática. Gramática é bom, senão você fala errado, mas você aqui a questão você não precisa estudar gramática para aprender gramática. Então, não estude inglês, viva o inglês. Volto a dizer, se eu tô errado, se pergunte aí agora mesmo, que eu vou te responder, mas se pergunte agora mesmo por que que a maioria das pessoas não fala inglês e a maioria das pessoas fizeram cursos, a maioria das pessoas estão estudando, mas a minoria da minoria fala inglês. Existe um grande problema aí. Você sabe qual é esse problema? Você sabe por quê? Uma pequena parte eu concordo que sim, você às vezes é o problema, você não se esforça e tal, mas a maioria se esforça sim. Eu vejo gente aí estudando mais de um ano e não fala nada de inglês, porque ela está focada em algo que não produz o que você quer. E o que você quer óbvio, a recompensa no final é você falar e entender fluentemente. Esse eu acredito que é o principal. Escrever, ler, tranquilo, isso vem, isso é normal, tá? Mas o principal é falar muito bem com fluência. You need to speak English fluently, with confidence, tá? E você precisa entender os nativos. E como é que você faz isso? Mudando a. Eu vou ter que falar com calma, mas mudando a metodologia. O primeiro passo é para de estudar gramática. Isso não vai te ajudar. Pega um monte de gente aí falando. Olha, eu nunca peguei num livro de gramática e eu sei falar inglês fluentemente. Porque acontece isso. Lembre-se do exemplo da criança. A criança nunca estudou nada de inglês e ela tá lá repetindo o que os pais falam. O português não é diferente, o inglês não é diferente, você vai fazer a mesma coisa, você vai começar a falar. Você vai começar a falar, repetir, você vai repetir basicamente o que os americanos falam. Isso é muito legal, sabe? Isso é muito, muito bacana. Então, esse é o primeiro passo. Se você quer falar inglês fluentemente, sozinho, tá bom? Sozinho, sem nenhum professor ali, uma aula um por um. Engraçado, eu dou aula um por um porque tem pessoas que preferem isso, mas eu ensino para elas exata. Se você fizer uma aula individual comigo, você vai perceber que basicamente, quem dá aula é o aluno. Porque eu já sei inglês, eu vou ali aprender algumas coisas, porque sempre dá para aprender alguma coisa, mas quem tá aprendendo é você, meu cara, é você que está aprendendo, é você que tem que falar tudo em inglês, é você que tem que entender tudo em inglês. Então, basicamente, eu quase às vezes não falo nada. Quase não falo nada em aula, porque eu sempre peço pro aluno, ó, repete essa frase aqui, o que que você entendeu dessa frase? E ele começa a falar. Vamos repetir, você não entendeu esse nativo falando? Que eu trabalho com nativo, né? Não entendeu esse vídeo desse nativo? Bora repetir mais uma vez, vamos lá, repetir, porque isso trabalha com a segunda regra de ouro, que eu trabalho com vocês, que não é só para inglês, tá? É uma regra para vida, que é a regra da repetição. Não esqueçam disso, a regra da repetição é de ouro, tá? Então, é assim que eu trabalho, tá? E se você perceber, tem uma grande diferença entre as pessoas que estudam inglês aqui no Brasil e de pessoas de fora. Por exemplo, se você pesquisar a metodologia daqui do Brasil, é basicamente só gramática. Você não fala um A. Se o máximo que você fala às vezes é o verbo to be, repete, e o alfabeto que você vai lá cantando a musiquinha do alfabeto numa escola. Eu passei por isso, tá? Mas, se você pega essa metodologia, e aí você vê pela perspectiva de que, pô, essa metodologia que a gente está usando, apenas 5% das pessoas falam inglês. Aí vamos pegar a Índia, que a Índia já se tornou basicamente basicamente eles nem falam mais o idioma deles lá. Basicamente o idioma deles agora é inglês. Inglês. Japão aprende de uma forma fluente. E inúmeros países falam, a África, certas partes da África falam inglês muito fluente. E a gente não.
E a gente tem na nossa grade, né, curricular lá a aprender inglês. Por quê? Porque a metodologia não funciona. Eu queria tanto falar um palavrão aqui porque eu já fico puto logo, mas não funciona essa metodologia. Não funciona ficar aprendendo gramática toda hora, enfiando na tua cabeça gramática não vai aprender. Como que, Maxwell, que eu aprendo de uma forma melhor? Como que eu estudo? Tá, é força do hábito falar estudo. Você não vai estudar. Como é que eu aprendo vivo inglês? Óbvio que eu falei a metodologia, né? De como que você faz isso. São aquelas 6 regras que eu ensino pra vocês. 6 regras que se você procurar aí no meu Instagram, TikTok, tudo eu ensino de forma gratuita, tá? Mas se você quiser, tem um e-book totalmente barato, né? Eu ia falar totalmente gratuito, mas não é. Tá baratinho, tá? Meu e-book eu ensino, né? Bem mastigadinho pra você. E como que você vai aplicar essas 6 regras que vão te falar inglês fluente, fora inúmeras dicas, né? Que eu aprendi pra melhorar fala, melhorar a escrita. Escrita nem tanto, mas o principal é melhorar a fala e melhorar o listening, né? Como bem você escuta. Então, o que eu posso falar pra você, 2 dicas extremamente importantes, né? Pare de estudar gramática, começa aí, pare, viva o inglês, absorva o inglês, entenda a cultura americana, entenda como é que funciona esse idioma. Ele funciona bem parecido com o português, mas é diferente, assim como todo idioma. Então, viva o inglês, cara, viva, tá bom? Conto contigo para fazer isso. E a segunda dica é a regra da repetição. Repita, 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 porque pode acontecer alguma coisa muito interessante que eu vou te falar agora. Imagina que você está querendo aprender inglês apenas para fazer uma prova. Tem várias provas aí para você pegar um certificado, etc. E você fez a prova e você, ó, caguei-vos para o inglês. Não ligo mais para o inglês. Seu inglês vai piorar. E muito. Se você não usa, você perde ele. Entendeu? O lado positivo disso é que se você não pratica, você piora o seu inglês, mas você consegue praticar tudo sozinho. Você não precisa necessariamente conversar com alguém para praticar o seu inglês. Claro que é de preferência você ter alguém, mas se você não tem, você consegue de forma sozinha, totalmente sozinha, você aprender tudo e principalmente falar, tá? Então você consegue praticar muito bem essa parte da fala, é muito bacana, muito interessante. Então, por favor, você que está assistindo até agora, faça exatamente o que eu falei. Faça. Não se esqueça. Por que carambas que o Brasil tem na grade curricular inglês, lá 3 anos de inglês no ensino médio, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, cursos, aí um monte de empresa e as pessoas não falam. Aí vem um cara que nem eu. E muitas pessoas que eu conheço por aí, que eu só não vou falar nome, né? Não costumo falar nome. Mas conheci tanta gente que. E só pra você pesquisar no YouTube, ou pesquisar em fórum de Facebook, Instagram, etc. Vai ter gente falando assim, pô, cara, eu aprendi em menos de um ano. Ah, eu me matei de estudar 10 horas por dia. Não. Ali pegou 1 hora, 2 horas do dia e aprendeu. Mas exige de você o quê? Disciplina. Vou até botar aqui, ó. Disciplina, esforço. Tá aqui. Disciplina e esforço. Autodisciplina. Você tem que ter essa disciplina. Você tem que estudar, você tem que ter paciência. É o terceiro ponto. Paciência. Paciência. Você precisa ter paciência. Porque essa parte de você quebrar essa zona de conforto que é muito importante, no começo ela pode demorar um pouco, tá? Pode demorar, mas acontece. Ela quebra. Então, ao longo do tempo, o começo é difícil, depois se torna fácil. Todo começo de qualquer coisa, cara, é difícil. Vai estudar álgebra, começo é difícil, mas você pega, você engatilha, é um efeito snowball, bola de neve, pá, 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 fica mais fácil. Você vai aprender qualquer coisa no começo, ela é difícil. E depois que você aprende, você fala, ai, que fácil. Olha que fácil. Porque você já aprendeu. Você passou pelo processo de desconforto, de quebra de conforto, que foi no começo lá, os seus. Mas o lado positivo do inglês é que ele não é uma língua difícil, ele é uma língua até que tranquila de aprender e você consegue fazer isso aí, quebrar essa zona de conforto em 1, 2, 3 meses, dependendo do seu esforço, dependendo da sua disciplina. Volto a dizer, não é esforço para estudar inglês. Presta bem atenção, não é esforço para estudar inglês, é esforço para manter. Manter o quê? Manter esse tempo aí vivendo no inglês. Esse é o esforço. O esforço para ter paciência para você absorver tudo que você está aprendendo. Então você basicamente aprende inglês sem estudar inglês, você aprende vivendo inglês, tá? Então faça isso que vai ser uma mudança absurda no seu inglês, vai ser totalmente absurdo, tá?
E se você gostou desse vídeo, você quer mais vídeo de como falar inglês fluentemente, de uma forma natural, uma forma confiante, quer dicas de como você vai destravar o seu inglês, quer dicas de como você vai falar melhor, como melhorar a pronúncia, como entender melhor, então me segue aqui no YouTube, porque isso me ajuda pra caramba, tá? Você coloca um sorriso no meu rosto e eu coloco um sorriso no seu rosto, porque eu sei que você aplicando cada uma dessas regras, você vai aprender inglês muito melhor. Então, gente, desejo vocês um ótimo dia, um ótimo estudo e tchau, tchau!